Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Davi da Silva Araújo, sou estudante do curso de Ciência de Dados da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui hoje para fazer a apresentação de uma lista de atividades, lista número 2, sobre extração de dados da cadeira de mineração de dados ministrada pelo professor José Maria. Então vamos começar. Aqui a gente tem um sumário da nossa apresentação, no qual a gente vai fazer uma passagem por alguns tópicos da apresentação, né? A introdução, né? Com o objetivo do trabalho, análise de dados, que dentro do objetivo está a análise de dados, a exportação dos dados. A gente fazer uma limpeza e pré-processamento com a remoção de algumas colunas que a gente não vai utilizar. Algumas consultas realizadas, né? Consultas úteis para o entendimento do dataset através de SQL. Uma apresentação gráfica, que eu tomei a liberdade de fazer, apresentar alguns gráficos. E, por fim, a conclusão, né? Discutir o que vimos na visualização de dados e fazer a finalização da apresentação. Então, vamos começar. Aqui a gente vai ter nossa introdução, né, com o nosso objetivo, que é a análise de dados do Telegram. O dataset disponibilizado para a gente foi um dataset que fala sobre mensagens do Telegram, sobre grupos, né? Então já dá para ter uma ideia de que a gente vai tratar de mensagens, né? Muitos textos, colunas talvez aí com mídias, imagens, com hora, data das mensagens, coisas assim. Então por essa visualização inicial do dataset já dá para ter essa noção. E a gente vai fazer exportação e consultas com o DuckDB, certo? Vai ser o banco de dados que a gente vai estar utilizando. A limpeza e pré-processamento. A gente fez a leitura do dataset, né? O head e o tail, para ter uma noção do dataset. Fiz a remoção de colunas. Salvamento em arquivo Parquet para poder fazer aí a importação para o DuckDB. Então vamos ver aí os nossos códigos para a gente ver como que ficou, né? Pronto, já estamos aqui no nosso ambiente, né, no nosso código. Aqui no Preparando Ambiente eu fiz a instalação de algumas bibliotecas que eu achei que eu poderia usar, as bibliotecas que a gente usou. O download do nosso CSV, né, do nosso dataset, a leitura inicial, né, a gente consegue ver que aqui, né, só pelo header, ele já possui valores, né, de datas, de strings, valores nulos, bastante valores nulos, valores booleanos, string novamente, inteiros provavelmente, float, né, a todo aqui são 19 colunas, e pelo tail a gente consegue ver que são 557.585 linhas. Então é um dataset bem grande, né? Mais de 500 mil linhas, né? Como eu disse, são 19 colunas, esse número de linhas, e tem variação de dados: string, float, inteiro, object, booleano, etc. A remoção das linhas que eu falei, da coluna que eu falei, é a coluna travazap, né? Que é uma coluna que não fará falta pra gente, né? Aliás, mais atrapalharia do que ajudaria. Então aqui a gente faz primeiro a identificação dessas colunas. Ao todo são 16 linhas. A gente faz a identificação dessas linhas, perdão. Ao todo são 16 linhas marcadas como travazap. E essa maioria é texto. Aqui a gente só vê texto, mas tem uma delas que é uma imagem. Então a gente considera que a maioria é texto. E aqui a gente faz a remoção das linhas, né? No caso eram 16, de 557.586 foram para 557.570, né? Aí a remoção das 16 linhas. A exportação do dataset para um arquivo Parquet, para poder a gente colocar ele no DuckDB. E aqui está ele no nosso DuckDB, né? A gente fez a conexão com o banco para poder fazermos aí as nossas consultas, né? Então vamos voltar pro nosso slide para a gente poder fazer essas consultas. Algumas consultas realizadas, né? A gente vai ver aqui o total de mensagens, estoque de usuários, atividades por dia, uso de mídia. Não são todas as consultas que a gente realizou, mas são algumas que eu achei interessante colocar aqui. Eu vou apresentar
as consultas para vocês. São cerca de 30 consultas, se eu não me engano. Algumas foram removidas depois, porque não tinha como fazer. Mas eu vou apresentar para vocês aqui as que a gente fez, tá certo? Né? De volta aqui ao nosso ambiente, a gente vai ver aqui as consultas que a gente fez. A gente tem aqui a primeira delas sendo a quantidade de mensagens, né? Que a gente vai apresentar todas as mensagens enviadas. Temos 557.570, né? O mesmo número do tamanho do dataset. A quantidade de usuários, cerca de 14.809 usuários. 178 grupos. E mensagens que possuem apenas texto, né? Temos 224.966 mensagens com textos. Eu estou passando bem rápido por elas porque são bastante, então eu não quero tomar muito tempo do vídeo, tá certo? Então se eu estiver falando muito rápido, peço perdão. Mensagens que contêm mídia. Temos 332.604 mensagens que possuem mídia, tá certo? Continuando aqui, né? Quantidade de mensagens por tipo de mídia. A gente tem nas mensagens, né? O tipo de mídia separado pela quantidade de mensagens enviadas. Então, imagem ou JPG, a gente tem 200.440 mensagens, URL 100.856, né? E a última aqui sendo a imagem ou GIF com apenas uma, né? Áudio também só tem uma, né? Essa GZ, não sei que tipo de mídia é essa, mas também só tem uma. Enfim. As 30 URLs que mais se repetem, né? Então a gente tem essa URL aqui se repete 1.607 vezes, né? Enfim, quantas vezes elas se repetem ao longo do dataset, né? Entre as 30 mais, a que menos se repete é essa aqui, com 154 aparições. E aqui são os domínios, né? Os 30 domínios que mais se repetem, sendo esse aqui, youtube.b, se repetindo 52.446 vezes. E esse daqui, o último, né? Esse daqui sendo 494 vezes, né? O nosso entre os 30 mais é o que menos se repete. Os 30 usuários mais ativos. Aqui a gente tem esse usuário aqui. A gente vai entender aqui como ativo o número de mensagens enviadas, né? Então o número de mensagens que aquele usuário enviou é o número de atividade dele. Então ele tem 12.289 mensagens enviadas, né? 12.289 pontos de aparição. E o que menos apareceu é esse daqui, entre os 30 mais, o que menos apareceu é esse aqui, com 714 aparições, né? Mensagens enviadas. Os usuários que mais compartilham texto, esse daqui, né? Com 12.289 compartilhamentos de texto, né? Não necessariamente mensagens, texto, mensagens de texto, pronto. Imagens, áudios não estão contados aqui, apenas texto. E esse daqui com 527 mensagens de texto compartilhadas. Os usuários que mais compartilham mídia, agora sim, esse daqui era apenas texto, esse aqui são as mídias. Então esse daqui tem 4.632 mensagens de textos compartilhadas e o último possui 555 mensagens de mídia compartilhada, perdão, aqui 4.632 mídias e esse aqui com 555 mídias. As 30 mensagens mais compartilhadas, né? Então a gente tem essa mensagem aqui compartilhada 17.422 vezes e essa daqui compartilhada 191 vezes, né? Entre os 30 mais, essa é a que menos aparece, menos possui compartilhamento. E as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Aqui elas poderiam ser compartilhadas no mesmo grupo e aqui são em grupos diferentes. Essa daqui em 59 grupos diferentes, né? Compartilhada em 59 grupos diferentes. E a última, essa daqui, compartilhada em 25 grupos diferentes. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário e suas quantidades, né? Então esse usuário compartilhou essa mensagem 838 vezes. Então a gente vai ler dessa forma, né? Aparentemente aqui é a mesma mensagem, né?
usuários diferentes em quantidades diferentes. E a última mensagem entre os 30 mais é compartilhada por esse usuário, sendo essa mensagem compartilhada 117 vezes. Volta para cá. A 20ª, né? Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos. Então a gente vai ter o usuário, a mensagem que ele compartilhou, quantos grupos compartilhou e o total de vezes que ele compartilhou. Então ele tem esse usuário compartilhou essa mensagem em 16 grupos diferentes, 16 vezes. Então é como se eu tivesse feito aqui uma mensagem por grupo, né? E o último é esse daqui, com essa mensagem compartilhada em 7 grupos diferentes, 7 vezes. A gente tem alguns outros aqui, ó, para mostrar que alguns são diferentes. A gente tem essa mensagem compartilhada por esse usuário em 7 grupos diferentes 10 vezes. Então provavelmente ele compartilhou essa mensagem aqui nesses 7 grupos 10 vezes, né? E a 21, né, os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados, né? Unigramas, bigramas, trigramas são mensagens de 1, 2 e 3 palavras, respectivamente, né? Então a gente tem aqui os unigramas, o de, e, a, né? Palavras conectivos, provavelmente, muitos conectivos, né? Pronomes, enfim. Compartilhada, o de sendo compartilhado 396.118 vezes, e a última sendo essa palavra compartilhada 36.507 vezes. Bigrama, a gente tem esse bigrama aqui, né, esse 1313 compartilhado 35.683 vezes, e esse daqui sendo compartilhada 11.119 vezes. Agora para trigrama, né, 3 palavras na mesma mensagem, esse daqui compartilhada 30 mil vezes, né, número bem redondo. E o último sendo esse trigrama compartilhado 6.307 vezes. 22. As mensagens mais positivas, né? A gente tem no dataset uma coluna de sentiment score, né, que a gente usou para fazer essa tabela. Sendo essa mensagem aqui, né, tendo um score quase de 1, né, com 0.9992 de sentiment score, então um sentiment score bem alto. Todas estão nessa linha, né, de mais de 0.99, né? Então a última aqui é 0.9974, né? Não está muito distante da primeira, não. As 30 mensagens mais negativas, né? Essa daqui é a mensagem mais negativa do dataset, com um ponto negativo inteiro. E a menos negativa entre as 30 mais negativas, essa daqui com 9992, né? Todas estão bem próximas umas da outra. Essas daqui quase 1, né? Essas todas aqui são quase 1. Todas são bem perto umas das outras, né? O usuário mais otimista, então o usuário tem um sentiment score mais alto, é esse daqui com um total de 0.9953. E o mais pessimista, esse usuário, com 0.9992, né? Bem próximo de 1 também. As 30 mensagens, as 30 maiores mensagens por número de caracteres. Então, a maior mensagem que a gente tem é essa daqui, com 4.096 caracteres, né? Essa única mensagem. E essa daqui, logo, a 30ª mensagem com maior número de caracteres, essa daqui com 4.093 caracteres, né? Bem perto, né? 96, 93, né? Por 3 caracteres, essa aqui é o maior. Todas são bem próximas. As menores mensagens por números de caracteres. Então a gente tem aqui, né? Menor mensagem, né? Aqui eu estou excluindo os vazios, então provavelmente todas vão ser de 1, né? Ó, 1, todas aqui são 1, a sua maioria sendo emojis, né? Que ele considera como caractere, né? Mas também tem texto, né? Então provavelmente todas as mensagens com menores caracteres são 1 aqui, de uma letra ou de um emoji. O dia com maior quantidade de mensagens. Então aqui eu fiz apenas uma
transformação do tipo do date message porque ele estava sendo visto como um objeto, né? Então estava sendo complicado trabalhar com ele sendo um objeto, e eu fiz uma transformação para ele ser do tipo date, né? Date time. E aqui a gente tem o dia com maior mensagem, o dia com o maior pico de mensagens enviadas naquele dia, sendo o dia 2/10 de 2022, com 25.243 mensagens só naquele dia. 29. Mensagens que possuem palavra facção e criminosa. Então tem que ter essas duas palavras na mesma mensagem, né? No mesmo texto. A gente tem cerca de 139 mensagens que possuem essas duas palavras, e mensagens que possuem a palavra segurança, né? A gente tem 2.800 mensagens que possuem a palavra segurança, né? Com isso a gente termina aqui a nossa análise, né? A nossa pesquisa dentro do dataset, e a gente vai pro slide novamente para a gente ver algumas apresentações com os gráficos que eu tomei a liberdade de fazer. Então a gente volta para o nosso slide para a gente poder apresentar os gráficos e finalizar a apresentação. Pronto, de volta aqui no dataset, a gente vai fazer uma visualização gráfica de alguns gráficos. A gente tem aqui esse gráfico de distribuição por tipo de mensagem, né? Lá no nossa análise a gente viu algumas mensagens de quantidade de mensagens de texto, quantidade de mensagens que são uma mídia, então a gente aqui vai fazer uma distribuição diferente, né? Separando elas. Então a gente tem aqui, ó, mais de 200.000 mensagens de texto, né? Mensagem de texto liderando. Depois vem as mensagens que são imagem, as URLs, vídeos, aplicativos e áudio que a gente viu lá, que tinha só um áudio enviado no dataset. Mensagens com ou sem mídia. Então a gente tem aqui mensagens que possuem mídia. A gente tem mais de 300.000 mensagens que possuem mídia, e entre 250 e 200.000 mensagens não possuem mídia, no caso. E aqui a gente tem uma evolução de mensagens por semana, né? Então a gente vê aqui, ó, que é uma onda, né? Bem flutuante esse ponto de mensagem. Aqui a gente tem esse pico. Provavelmente é aquele dia 2/10, né? Que a gente tem o dia 1. Aqui deve ser o dia 2/10. Que foi enviada mais de 250 mensagens, né? Se eu não me engano. E para concluir, a gente vai, né, ver o que a gente aprendeu com as nossas consultas, né? A gente vê que a atividade flutua ao longo do tempo, né? Como a gente viu naquele slide anterior. O gráfico ele apresenta uma variação de subidas e descidas das mensagens, né? Mídia é bastante utilizada, né? Mensagens com mídias são mais utilizadas que mensagens sem mídias, né? Então, áudios, imagens, links são bem utilizados, né? A presença de muitas mensagens compartilhadas, a gente viu que muitas mensagens são compartilhadas, as mesmas mensagens muitas vezes, em diferentes grupos, e presença de muitas mensagens repetidas, né? Consequentemente, mensagens muito compartilhadas são mensagens muito repetidas. E para finalizar, né, o meu agradecimento, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se eu fiz algo errado ou de uma forma diferente, poderia ter feito de outra maneira, eu peço que deixe um comentário aí embaixo. Muito obrigado novamente e até a próxima.